Bom, pessoal, então hoje eu trouxe, né, um temazinho aí para a gente discutir e coloquei aí dois exercícios envolvendo alguns conceitos, na verdade, os conceitos, né, dessa primeira parte aí do segundo estágio, né, que é como a gente trabalha com indutores e capacitores e circuitos e a gente vai fazer esses exercícios e a gente e discutir, né, algumas interpretações aqui. A primeira coisa que, o primeiro ponto aqui que eu trouxe, né, para a gente abrir uma discussão vamos dizer assim, seria um problema de aplicação, né? Então, vocês sabem, né, e a gente vem discutindo isso aqui nas aulas, né, que elementos capacitivos, né, capacitores e indutores, eles são elementos capazes de armazenar energia quando estão presentes em algum circuito elétrico, né? Então, o elemento ideal que a gente considera aqui nos circuitos que a gente analisa, né, tem essa propriedade, né? Então, um indutor, se ele estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica, ele vai armazenar uma certa energia no campo magnético, né? As linhas de campo que se estabelecem ao redor, né, da bobina ou dos enrolamentos do indutor. Então, a gente discutiu isso. E para o capacitor a mesma coisa, né? Só que no capacitor a energia vai estar acumulada dentro do campo elétrico que se estabelece lá entre as placas do elemento, né? Do capacitor. Então, esses dois elementos ideais, eles têm essa única funcionalidade aí nos circuitos, que eles funcionam como acumuladores ou armazenadores de energia. Né? Então, um indutor, o único papel dele no circuito, né, ou ele vai estar armazenando, né, energia, ou seja, ou ele vai estar recebendo energia do circuito e aumentando a intensidade do campo magnético, né, armazenando mais energia no campo magnético, né, ou ele vai estar numa situação estacionária, né, quando a corrente que passa por ele é constante, sua derivada é zero, né, por consequência. E aí, nessa situação, você tem esse indutor simplesmente armazenando, né, a energia, tem uma certa quantidade de energia armazenada no campo magnético, ou ele pode estar numa terceira situação, que a corrente entre os terminais, a intensidade da corrente entre os terminais está diminuindo e ele está devolvendo energia de volta para o circuito. Né? Então, da mesma forma, para o capacitor, quando o elemento está presente no circuito, né, ele também tem três situações. Ele pode estar, o capacitor pode estar carregando, né? Ou seja, ele pode estar armazenando uma certa carga ali nas placas e aí aumentando a intensidade do campo elétrico, né? Quanto mais carga ele tem armazenada, mais intenso vai ser o campo elétrico dentro do intervalo lá entre as placas e esse campo vai armazenar energia, da mesma maneira que o campo magnético no indutor armazena energia no campo magnético. E aí o capacitor, se não tiver variação de tensão, né, nos terminais dele, essa energia ela fica acumulada lá, né? Então ele pode estar na situação estacionária com uma certa energia acumulada nas placas, e ele também tem uma terceira situação em que você pode ter, né, a tensão, né, entre as placas do capacitor diminuindo em intensidade, significando que ele está devolvendo energia para o circuito, né? Descarregando e, consequentemente, né, devolvendo energia para o circuito. Então, são indutores e capacitores são elementos que têm essa característica principal de armazenar energia, né, em circuitos. E aí, bom, uma pergunta, né, do ponto de vista
engenharia, né, se você pensar bem, no nosso dia a dia nós utilizamos circuitos. Nós precisamos, né, existem várias aplicações em diversas áreas também da engenharia em que a gente precisa armazenar energia para fazer alguma coisa, né? Isso aí vocês sabem, né? O exemplo mais direto, né, e mais trivial aí, que todo mundo sabe, né, é a bateria do seu celular. Então, para você utilizar o seu celular no dia a dia, né, você tem aquele dispositivo tem que ser uma certa energia armazenada na bateria, né? E aí a quantidade de energia que tem ali, ela vai ditar, por exemplo, quanto tempo você vai poder utilizar, né, as funcionalidades do seu celular. E bateria e celulares, né, é um parâmetro muito importante, assim, é um dos parâmetros mais que o pessoal mais leva em conta na hora de comprar um aparelho, né? Então você não quer comprar um aparelho cuja bateria tem uma duração muito pequena, né? Porque aí você vai ter que, enfim, estar com o incômodo, né, de utilizar aquele dispositivo e ter que estar recarregando. Então esse é um exemplo em que armazenamento de energia, né, é crucial, tem uma importância grande numa aplicação, né? E aí, no caso, a gente tá falando do aparelho celular, né, um smartphone. Você tem também necessidade de armazenamento de energia, né, em várias outras aplicações, né. Uma aplicação também recente seria, por exemplo, carros elétricos, né. Então, vocês sabem, carros elétricos, né, ao contrário de carros movidos a motores de combustão, ali você tem um motor elétrico, e esse motor elétrico ele é alimentado, né, por uma fonte de energia para que ele possa entregar energia para o movimento, né, no caso gerar torque, gerar movimento, né, nas rodas que funcionam o veículo, né, que tracionam o veículo. Então, ali no carro elétrico também um dos fatores cruciais, né, é a bateria. Inclusive, a bateria, né, nos carros elétricos é o principal, vamos dizer assim, é a principal barreira tecnológica que ao longo dos anos, né, foi evoluindo, né, até que hoje em dia você consegue ter, né, um carro elétrico que tem uma autonomia relativamente razoável, né, comparado a um carro a gasolina, por exemplo. E aí, ou seja, você consegue construir baterias hoje em dia, né, com a tecnologia que existe, que armazenam, né, energia suficiente ali para que o carro elétrico você possa utilizar o carro elétrico por uma autonomia de centenas de quilômetros, certo? Mas, novamente, se vocês forem dar uma pesquisada aí no Google e verem como essa tecnologia evoluiu no passado, né, há poucos anos atrás, as baterias que existiam eram muito limitadas, né, nesse aspecto. Então, não era possível, né, construir um carro elétrico que competisse com um carro em termos de autonomia, né, e potência. Não era, alguns anos atrás não era nem possível pensar num carro elétrico que competisse com um carro a gasolina, né, em termos de potência e autonomia. Bom, então vejam que armazenamento de energia, né, é crucial, né, em várias áreas de telecomunicações, ou desculpe, de telecomunicações, de engenharia elétrica, né, entre elas em telecomunicações. Mas aí vem a pergunta, né? Se você sabe que, por exemplo, capacitores e indutores armazenam energia, né? E esses elementos têm essa característica já por definição, né? Pela construção mesmo do elemento, por que é que você não utiliza, né? Ao invés de utilizar, por que que a gente utiliza baterias, né? Baterias eletroquímicas, no caso das baterias
a gente utiliza aí nos celulares e em carros, etc. E por que a gente utiliza esse tipo de armazenamento de energia e não armazenamento via capacitores ou indutores, né? Então, vou lançar essa pergunta aí para vocês. Qual seria a razão para a gente aqui abrir uma discussão, né, sobre essa aplicação? Então, por qual razão, né, é interessante? Não é interessante, ou embora você tenha capacitores e indutores, elementos que podem armazenar uma certa energia, né? Por que que eu não utilizo um capacitor, né, carregado como fonte de energia para o seu celular, né, para o meu celular, ao invés de uma bateria de eletroquímica que está ali dentro? Qual seria a razão para isso? Professor, a energia armazenada em capacitor e indutor, geralmente ela é meio limitada, né? É uma razão, é uma das razões, mas assim, a resposta foi um pouco vaga, né? Vamos ver se a gente desenvolve mais aí o pensamento em cima disso. Talvez fosse preciso, não sei, um espaço muito maior para poder armazenar a quantidade de energia necessária para um telefone, por exemplo, ficar um dia carregado. Não sei, eu acho que seja isso, mas não tenho certeza também não. Então, ele acha que tem a ver com as dimensões, né? Do dimensionamento. Dimensionamento em engenharia é sempre o problema de você determinar, né, a quantidade de alguma coisa, ou, vamos supor, eu vou dimensionar, o pessoal que vai trabalhar aí com sistemas de potência, né, vai entrar no problema de dimensionar um tamanho de um transformador para atender uma certa localidade, né? Então, isso é o problema, né? O que Leire exemplificou aí, né? O problema de dimensionamento, né? Então, você tem um certo problema que você quer resolver, né? Você precisa de uma fonte de energia, né? No caso aqui, esse é o problema que a gente está tratando. E aí a questão é dimensionar essa fonte de energia, né? Então, não apenas do ponto de vista da quantidade de energia que ela tem que fornecer, mas outros detalhes também, né? Por exemplo, um detalhe que é muito importante para a bateria do seu celular, né? É que essa bateria não pese 1 quilo, né? Porque o seu celular, quer dizer, a bateria ela pode durar 10 dias, mas se ela pesar 1 quilo, né? Se essa bateria que dura 10 dias pesar 1 quilo, dificilmente você vai querer, pouca gente vai querer ter esse, vamos dizer assim, essa utilidade, né, no celular. Então, embora você goste muito de ter uma duração, que o seu celular dure aí a maior parte do tempo possível sem precisar recarregar, você não quer para isso carregar 1 quilo para lá e para cá, né? Então, dimensionamento está aí e, e é importante, né? Principalmente desse ponto de vista. Então, mais alguém quer contribuir para a discussão? Vou perguntar aqui pela lista do então, Alderi Leocádio, né? Você está. Então, Alderi, o que é que você acha, né? Por que você acha que não se utiliza, né, capacitores e indutores como elementos armazenadores de energia, né? E ao invés disso a gente utiliza aí baterias eletroquímicas, né? Para diversas aplicações que a gente discutiu aqui agora. A gente já falou de duas aplicações, né? Tem o seu circuito do seu celular, né? E o carro elétrico. Então, por que razão? Eu acho que está relacionado também ao tempo de carga e descarga. O Deri já falou no outro ponto importante aí, né? O tempo de carga e descarga. Então, isso é outro ponto crucial, né? Em termos de aplicação.
porque você, não, dependendo da aplicação que você tenha, né? Por exemplo, vamos comparar aqui o caso do seu celular com um carro elétrico, né? Então, o seu celular, ele tem circuitos, né? Que são circuitos de relativa baixa potência, né? Então, é um circuito pequeno, né? Nas placas, a placa eletrônica lá com os dispositivos que estão lá dentro, ele tem um consumo de potência relativamente baixo, né? E ao longo do tempo você precisa, de certa forma, ir entregando a potência que ele precisa. Então, nesse aspecto, né, a bateria do seu celular tem que entregar aquela energia que ela tem acumulada a uma certa taxa, né, uma certa potência para que esse circuito funcione. Quando você vai para um carro elétrico, por exemplo, aí a situação ela muda um pouco de figura, porque quando você está num carro, né, você, por exemplo, você quer dirigir esse carro e você quer que, por exemplo, você vai parar num sinal, né? Quando o sinal abrir, você vai acelerar e você quer que imediatamente, né, o carro se ponha em movimento e alcance lá a velocidade que você quer que ele alcance, né? Então, ou seja, quando você está falando de um automóvel, né, um veículo elétrico, é importante que haja, né, a possibilidade de você fazer essa transferência de energia, né, uma quantidade de energia relativamente, né, comparado com o funcionamento do seu celular, né, mas você tem meio que picos de entrega de energia, né? Então, às vezes você quer que uma quantidade de energia grande, né, relativamente grande, seja entregue, né, seja transformada em energia mecânica, né, para que o carro se ponha em movimento mais rapidamente, né? Você vai fazer uma ultrapassagem, você vai sair do sinal. Então, esse ponto aí que o Alderi tocou realmente é um outro ponto importante, né? Qual é a taxa que aquele circuito de armazenamento, né, consegue entregar energia, né? Então, esse é um ponto também que diferencia, por exemplo, baterias eletroquímicas de capacitores indutores. Vamos ver aqui mais alguém. Felipe, o que é que você acha aí, Felipe, do problema? Eu concordo com os pontos que o pessoal abordou, né? Tempo de descarga e, e de carga, eu acho que influencia bastante. Assim como o Leire falou também, né? As dimensões vão influenciar. E eu acho que é isso. Acho que é questão de flexibilidade, né? Utilizar a bateria ao invés dos outros componentes para fornecer energia ao circuito. Ok. Vamos ver aqui, Letícia Medeiros. E aí, Letícia, o que é que você acha? Você concorda aí com o que o pessoal falou aí anteriormente? Tem alguma coisa, discorda de alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar? Lucas Viana. Vamos ver aqui. Marcos Henrique. Marcos Henrique, né? Não sei se o Marcos já falou. Começo, não lembro. Marcos. Marcos Vinícius. Acompanhou a discussão, Marcos? Teria alguma coisa, gostaria de acrescentar alguma coisa? Algum ponto aí que ficou fora da discussão?
Michel chegou agora, não sei se... Bom, não deve ter... Como chegou agora, não deve ter acompanhado. Vou aqui, Raquel. Professor, eu estava conectado com o notebook, é porque eu estou sem áudio, aí eu estou conectando o celular. Eu estava Certo. acompanhando sim a discussão e eu concordo com o que o Felipe falou. Eu sigo a mesma linha de raciocínio dele. E aí, por último, na lista, Tairone. Sim, professor, concordo. Mas eu acho, né? Posso estar errado, que para o celular, o capacitor ele precisa de um, assim, dependendo do capacitor, precisa de uma energia maior. E para um circuito de celular, talvez as propriedades do circuito em si, talvez um capacitor ele não, pelo fato de requerer muita energia, ele não seja assim bom, né, para o circuito. Vou pensar assim. Ok. Bom, então, o pessoal aí tocou realmente nos pontos mais importantes, né, dessa questão do armazenamento de energia. E, bom, na verdade, esses pontos são tão relevantes, né, principalmente você pensar aí na evolução que está tendo com relação a energias renováveis, então toda essa tecnologia associada a carros elétricos, né, geração de geração distribuída, né, com eólica, geração solar. Então, tudo isso envolve armazenamento de energia, certo? Em baterias, né, porque vocês sabem, quando você tem uma geração intermitente, como é o caso da eólica, né, que você tem a sua geração depende da intensidade do vento, né, em determinado instante, e a energia solar depende do sol, né, da intensidade do sol, da radiação. Então, o que acontece? Todas essas energias, para que elas sejam efetivamente, né, utilizadas, você precisa ter uma tecnologia de armazenamento de energia muito eficiente, né? E por isso que isso é um mercado hoje em dia de bilhões de dólares, né? Então, até o problema mesmo de baterias para carros elétricos, né? Isso é um problema aí que emprega muita gente, né, na indústria hoje em dia. Então, existem muitos estudos, muitas pesquisas, né, desenvolvendo, né, a tecnologia de baterias, né, em grandes empresas aí, se vocês pegarem hoje em dia, né, talvez a mais famosa, a empresa lá dos Estados Unidos, a Tesla, né, do Elon Musk, basicamente, né, um dos principais trunfos tecnológicos, né, dela é a tecnologia de bateria, né, que eles desenvolveram lá para os carros elétricos, né, então, Isso. extremamente, pois não? Não, é só um comentário também, e até na academia mesmo, porque eu geralmente vejo muita gente pesquisando nessa área, né, de carro elétrico. Assim, ainda tem, acho que muita coisa para se desenvolver. Ainda está Exatamente. bem novo mesmo. Inclusive, tem até um grupo, agora, se não me engano, na UFCG, o pessoal que está fazendo um projeto para desenvolver um carro elétrico para competição, alguma coisa assim. Eu vi no e-mail um dia desse. Então, tem uma iniciativa aí. Então, esses problemas vão ser discutidos aí, com certeza, o pessoal que trabalha nesse grupo vai discutir alguns problemas relacionados a esses pontos, né? Então, vamos só ver aqui, eu trouxe uma tabela que eu peguei aqui de um livro. Esse livro, na verdade, vocês encontram aí, os autores disponibilizaram ele de graça, né? Se você colocar esse nome aqui, colocar aí esses autores e colocar o nome do livro no Google, né? Vai ver que tem um site que os autores têm que disponibilizar esse livro de graça, o PDF. É um livro, na verdade, muito bom, porque é um livro de circuitos, né? Que aborda o conteúdo que a gente vê na disciplina, e ele tem algumas aplicações, ele discute algumas aplicações, né? A única eu até estava pensando em adotar ele na disciplina, mas o problema dele é que ele só tem inglês, né? Não tem, e aí para alguns alunos eu acho que, não sei se
não ficaria, não seria muito bom, né, para alguns alunos que talvez aí tenham uma deficiência com inglês. Bom, mas aí eu trouxe, né, uma tabela aqui que eu tirei, né, de algumas informações que constam nesse livro aí para vocês verem, né, fazer aqui um comparativo, né, entre, né, tecnologias ou formas de você armazenar energia em circuitos elétricos, né. Então, tem três pontos aqui, né, na tabela. Então, para comparação, né. Então, tem os capacitores que a gente chama de capacitor convencional, que seria, vamos dizer assim, um capacitor desse que você tem no circuito elétrico, eletrônico, né, o capacitor lá, com uma certa capacitor de placas paralelas, né, com uma certa geometria, né, otimizada, etc. Mas isso aqui seria o tipo de elemento que você encontra aí nos circuitos. Aí tem aqui que é chamado de supercapacitor, né, então supercapacitor é um elemento, né, que ele é construído com algumas, vamos dizer assim, uma tecnologia específica, né, para que ele possa conseguir armazenar mais energia, bem mais energia do que o capacitor convencional, certo? Então, basicamente, você mexe, o que o pessoal faz é mexer nos eletrólitos, né, e na geometria, de forma que aquele elemento ele consiga armazenar bem mais energia, certo? Do que um capacitor comum, sem perder muitas características do capacitor, né? A gente vai discutir. E o terceiro ponto aqui é uma bateria, a bateria mais comum, né, que é essa bateria de íons de lítio, né, que basicamente é utilizada aí, na maioria das aplicações, né, que necessitam bateria. Então, primeira coisa aqui primeiro ponto aqui na tabela é esse parâmetro de energia específica, né, de watts-hora por quilo, né. Então, veja que quilo aqui se diz respeito, né, ao peso daquele elemento quando você constrói, né? Se você construir um certo capacitor, etc., obviamente aquilo ali vai pesar alguma coisa, né? Mesma coisa para a bateria. Então, vocês veem aqui, né, que a energia específica por quilo, né, é o quanto de energia você consegue armazenar, né, por quilo daquele elemento construído, vamos dizer assim. Então, vocês veem aqui para o capacitor normal, né, isso aí está entre 0,01 e 0,1, né, tipicamente, enquanto que para uma bateria você tem 100 a 250, né? Ou seja, daqui para cá um fator de mais de mais de 1000 vezes, né? Certo? Isso aqui seria, se eu multiplicar, né, 0,01 por 10.000, não é isso? Se você multiplicar isso aqui por 10.000, você vai ter 100. E aí, essa é a diferença, né, entre a energia que você consegue armazenar por quilograma num capacitor convencional e numa bateria dessas que você tem aí no seu celular, né. E já o supercapacitor, ele está no meio, né, então ele nem consegue armazenar tanta energia como uma bateria, né, mas ele é bem melhor do que 100 vezes melhor do que um capacitor convencional, né, por exemplo. Bom, e aí a gente tem alguns outros parâmetros aqui, né, energia específica em megajoule, né? É só um outro parâmetro aqui para você comparar, né? Tem também a densidade de energia, né? Então, a densidade aqui seria o volume do objeto que você... Então, obviamente, você tem constrói um certo dispositivo, ele vai ter um certo volume no espaço, né? O capacitor pode ser pequeno, pode ser grande, então ele vai ocupar um certo volume em litros. E aí você pode também colocar um parâmetro que é o quanto que ele acumula de energia por volume, né? E aqui vocês estão vendo também que, né, em termos de bateria, se você for comparar a bateria com um capacitor convencional, né, você vê que a diferença é gigantesca, né? Ou seja, uma bateria, ela vai ocupar um volume de espaço muito menor, né? Aqui já está na ordem de centenas de milhares, né, de diferença. Então, uma bateria, ela vai ocupar um espaço muito menor, né, para armazenar a mesma quantidade de energia do que um capacitor conseguiria, né? Novamente, o supercapacitor aqui fica
no meio do caminho, né? Então, também a mesma coisa aqui, né? Um parâmetro parecido, né? Qual é o volume? Qual seria o volume em litros, né? Para você armazenar um megajoule de energia, né? Então, aqui só para a título de comparação, né? 1 megajoule de energia seria o equivalente a 300 watts-hora, né? E aí, se você tiver assim, um equipamento na sua casa que consuma 50 watts, né, de potência, isso aí, 1 megajoule é o que ele vai consumir por 6 horas, certo? Então, aí vocês vejam que uma bateria, né, uma bateria de íons de lítio, né, que armazenaria essa energia, ela ficaria aí entre 1 e 0,5, né, e enquanto que o capacitor, né, você teria uma diferença gigantesca, 17 mil vezes o volume, né, para armazenar a mesma energia. E por fim, o peso, né? Então, veja aqui o peso, que é um outro parâmetro aqui que a discrepância é gigantesca. Então, peso para armazenar essa mesma quantidade de energia, né, para sustentar um laptop por 6 horas, no caso de um capacitor convencional, você precisaria de 25 toneladas. 25 toneladas. E enquanto que, né, uma bateria de íons de lítio, você tem valores bem menores aqui. Tá? Então, novamente, da ordem de 1000 vezes. Então, vocês veem, né, por que não se utiliza capacitores em geral como sendo ferramentas para armazenar energia na maioria das aplicações, né? Porque o volume, né, e o peso e a densidade de energia, né, desses elementos é muito baixa. Então, o que você consegue construir, né, para fazer um dimensionamento para uma certa quantidade de energia, né, com capacitores é sempre extremamente, volumes e o peso é sempre mais alto que uma bateria de íon de lítio. Mas aí entra o problema que foi mencionado aí por algum de vocês, né, que é a questão do tempo de descarga, né. Então, aí, como vocês sabem, né, a bateria do celular de vocês, quando você, dependendo do celular também, né, obviamente, mas você coloca ela para carregar, né, e aí você vai demorar um tempo, né, com essa bateria no circuito carregador, para que ela consiga carregar a carga máxima dela, né. Então, esse é um ponto que eu vou chamar a atenção. Então, o que é que acontece com baterias, né? Baterias geralmente têm um tempo, eletroquímicas, elas têm um tempo de carga e de descarga que é também ordens de grandeza mais alto do que o tempo de carga e de descarga de capacitores, né? Então, um capacitor, a gente vai ver quando a gente estiver discutindo aí circuitos RC e RLC nas próximas semanas, que a gente consegue, esses elementos, eles conseguem descarregar, né, entregar a energia que ele tem armazenado rapidamente para alguma aplicação, de volta para o circuito. Então, eles funcionam de forma, assim, tem o próprio capacitor, né, pela forma que ele é construído, né, pelo elemento que ele é no circuito, ele tem essa capacidade de entregar rapidamente quantidade de energia, o que ele tem armazenado lá, o que é diferente com a bateria. E aí entra agora no oposto, né? Se você tem uma aplicação que exige uma entrega rápida de energia, então aquilo ali já dificulta, né? Do ponto de vista... Então, é uma vantagem do capacitor, que você utiliza um capacitor para um circuito que precisa entregar energia rapidamente, né? Do que uma bateria. E isso, um exemplo disso aqui seria, por exemplo, câmeras fotográficas, né? Quando você tem um flash. Então, um flash numa câmera fotográfica é geralmente um capacitor, né? Então, flash é uma quantidade de energia que tem que ser convertida em luz, né, rapidamente, por conta enfim, é o que você precisa, né, para que a foto saia, a foto que necessita do flash, né, saia com qualidade aceitável, né, então você precisa que uma certa quantidade de energia rapidamente se converta em luz e desapareça, né, porque se você expor demais colocar
luz demais, né, no sensor da câmera fotográfica, você vai sobre, aumentar a exposição demasiadamente, né, da foto. E aí a foto vai ficar defeituosa. Então, numa câmera fotográfica, por exemplo, o flash utiliza um capacitor, né? Então, ele pega a energia da bateria, armazena no capacitor, e quando ele precisa ser utilizado, o capacitor joga a energia de uma vez, né, para o flash, e ele funciona, certo? Então, algumas aplicações, né, você precisa dessa entrega de energia rápida, né? E aí entra aqui a questão do supercapacitor, né? Então, o supercapacitor, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida justamente por conta desse problema, né? Então, é uma tentativa de você chegar, né, com valores de armazenamento de energia que sejam próximos do que a bateria consegue, só que com tempos de entrega, né, com tempos de descarga próximos de um capacitor convencional. Então, ele fica aqui no meio do caminho justamente porque ele vai atender essas aplicações. Então, por exemplo, um carro elétrico, né, o que é comum acontecer, né, e você já vê isso, inclusive na Fórmula, quando vocês veem aí na Fórmula 1 já existe há bastante tempo, né, mas você tem ali alguns circuitos, né, nos carros elétricos, e você tem pode ter um supercapacitor ali, de forma que quando o carro está em movimento, né, e você vai frear, né, você, por exemplo, você vai frear, a energia mecânica o efeito da frenagem, né, no carro, essa energia, na verdade, ela pode ser recuperada, né, e armazenada rapidamente num supercapacitor, né. Então, eu posso armazenar essa energia no supercapacitor, porque ele carrega rapidamente, né, e aí aquela energia ficou armazenada ali. Na hora que eu for acelerar para colocar o carro em movimento de novo, né, vamos dizer, se eu parei no sinal, freiei o carro, essa energia da frenagem foi armazenada no supercapacitor. Quando eu quero colocar novamente o carro em movimento, eu pego o supercapacitor vai pegar essa energia e vai despejar toda no motor elétrico, né? Ou seja, essa energia vai rapidamente ser entregue ao motor e rapidamente você vai conseguir colocar o carro em movimento novamente, né? Então, esse tipo de armazenamento é o que hoje possibilita, né? É uma das tecnologias que hoje possibilita que você tenha os carros elétricos, né, com potências, né, taxas de aceleração maiores, etc. Inclusive eficiência, né, porque uma parte, quando você tem sistemas de recuperação de energia, né, você deixa o funcionamento do veículo muito mais eficiente, né, porque a energia que ele está em movimento, uma parte dela volta, né, quando você freia, você reacumula aquela energia e pode reutilizar, né. Leire, quer fazer algum comentário, Leire? O seu microfone está desligado, não sei se... Ah, perdão. Em relação às baterias de lítio, que tem uns carregadores que eu acho que você já viu, que carrega bem mais rápido, né? O celular. De alguma forma, aquilo ali danifica a bateria porque interfere no tempo de carga, no tempo de carga, né? Aí, no caso, eu tinha essa dúvida. Bom, aí depende muito do tipo de aplicação, né? Geralmente uma bateria ela tem uma vida útil relacionada ao número de cargas e descargas que você faz com ela, né? Então, uma bateria vai permitir, sei lá, que você faça algumas milhares, sei lá, centenas ou milhares aí de cargas e descargas até que ela perca a capacidade de armazenar, né? Como vocês sabem, as baterias de celular e de notebook, por exemplo, com o passar do tempo, ficam inutilizáveis, né? E aí, quando você tem essas... Aí depende muito do que... vamos dizer assim... Depende muito de como esse circuito foi feito, né? Porque, por exemplo, uma carga mais rápida geralmente você tem mais correntes, né, passando pelos circuitos, e aquilo ali tende a degradar mais com o passar do tempo, né? Você tende a ter uma degradação maior do dispositivo. Mas pode ser que essa degradação, né, comparado com o que você tem no tempo normal de uso daquele celular, então vamos dizer assim, vamos comparar assim, por exemplo, o celular que tem uma bateria que não carrega tão rápido. Se você utilizar aquele celular, com aquela bateria, ele vai ter uma vida útil de 3 anos, né?
E aí, se você utiliza celulares que tem um carregamento rápido, a vida útil daquela bateria vai ser, vamos dizer assim, 2 anos e meio, né? E aí você pesa as duas coisas, né? Bom, será que se eu colocar esse celular com carregamento rápido vai vender, né? E aí, dado o tempo que a pessoa utiliza um celular, né? Tempo médio, né? Para trocar e comprar outro, será que vale a pena investir, colocar né? Deixar uma bateria que dura um pouco mais, né? Mas nem tanto, e aí eu não disponibilizo esse carregamento rápido, ou eu coloco uma que tem a possibilidade de carregamento rápido mas dura um pouco menos, né? Essas contas o pessoal faz, né? Para poder, mas com certeza o carregamento, essas baterias de carregamento rápido, né? A tendência é que elas tenham uma vida útil menor do que uma bateria, mas claro, né? A tecnologia vai evoluir com os anos, né? Então o pessoal vai investigando, pesquisando, entendendo como é que você otimiza mais esse tipo de coisa. E aí, com o passar do tempo, né, se você pega uma bateria que carrega rápido, que tem um carregamento rápido hoje, comparado com uma bateria normal que existia há 5 anos atrás, é praticamente a mesma coisa, vamos dizer assim. Então, pode ser que essa tecnologia tenha a evoluir com o tempo, né? Então, mas esse ponto aí, com certeza, se você tem uma bateria que carrega de forma mais rápida, a tendência é que ela degrade mais, né? Com o passar mais rápido, né? Com o passar do tempo. Ok? Bom, eu comentei sobre o uso na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 usa essa tecnologia de acumulação de energia na frenagem, né? Há bastante tempo. Eu não sei se eles ainda chamam, mas tinha o CARES, né? Que era o sistema lá dos carros. Hoje os carros da Fórmula 1 são elétricos, né? Motores elétricos, mas até antes, quando eram carros a combustão, com motores a combustão, eles tinham esse sistema já funcionando, né? O CARES, que acumula a energia na frenagem, né? E aí essa energia acumulada lá no supercapacitor e é entregue de volta para o circuito quando o piloto lá deseja, né? Caso geralmente é quando o cara quer ultrapassar e quer um pouco mais de potência no motor para poder ultrapassar alguém. Então isso aqui também existe já há alguns anos, né? Na Fórmula 1 obviamente nos carros elétricos hoje em dia. Bom, então para que a gente encerre meio que essa discussão, né? Vamos levantar outra questão aí. Então, se você quisesse, vamos supor assim, se você, em termos de armazenamento de energia, né? Aqui tem aí nessa tabela capacitor, né? Convencional, supercapacitor e bateria de íon lítio. Então, a pergunta é, por que que o indutor ele é meio que discriminado, né, nessa história, né? Ele não está sendo considerado. Geralmente ele não está sendo considerado como um elemento de armazenamento de energia, né? Mesmo o capacitor tendo todas essas deficiências com relação à bateria, né? Em termos de capacidade, mas mesmo assim ele ainda é considerado, né? O indutor nem aparece na tabela. Então a minha pergunta é por quê? Por que que o indutor não está aí? Já que o indutor armazena energia, né? De forma assim, similar ao capacitor. Quem conseguiria explicar ou dar uma resposta para isso? Ninguém? Alderi, alguma ideia? Por que que o indutor não aparece, nem aparece na tabela aí? Felipe, Alderi disse que não sabe. Felipe, Professor,
Eu acredito que, por exemplo, em certas condições, o indutor ele não vai armazenar energia, né? Ele vai fornecer para o sistema. Eu acredito que devido a isso ele não se enquadra, né? Não, mas Mas aqui a gente já, inclusive, já fez essa comparação, né? Então, o mesmo funcionamento que você atribui para um capacitor no circuito, você atribui para um indutor, né? A única diferença entre os dois, né, do ponto de vista dessa funcionalidade de armazenamento de energia, é que um armazena no campo elétrico e outro no campo magnético, né? Mas fora isso, não tem muita diferença, né, em termos de funcionalidade. Então, quer dizer, o que você está falando aí vai de encontro, né? Então, assim, em termos de funcionalidade é a mesma coisa para os dois, né? Se você considerar, vamos considerar aqui o elemento ideal, vamos dizer assim. Leire, alguma ideia, Leire, sobre isso? Professor, não sei, talvez o campo magnético, porque já que o indutor armazena no campo magnético, vai demandar uma energia muito maior, né, para gerar uma tensão nos terminais, não sei, assim que uma energia que seja absurda para essas aplicações. Eu acredito, eu não sei, talvez seja isso. Não, ainda não é, não. Letícia e Lucas, não sei se vocês estão aí com o microfone. Marcos Henrique, Marcos Vinícius, alguma ideia do porquê? O Lucas acha que a capacidade de armazenar é menor. O Marcos não tem ideia do que é. O Marcos Vinícius também não tem ideia. Michel. Michel tá com. Se estiver falando, tá com o áudio desligado, né, Michel? Ô, professor, também não faço nem ideia. Raquel e Tairone. Professor, eu acho que assim, o indutor, ele dissipa muito rápido a energia dele. Dependendo, por exemplo, se eu citou a Fórmula 1, o capacitor, ele, para fazer esse trabalho, talvez o indutor não fizesse isso. Pelo fato dele, eu acho que ele dissipa muito rápido a energia. Pessoal, e a Raquel falou que não sabe, né? Então, o ponto aqui, pessoal, é a forma com que você armazena essa energia, né? Então, veja que, quer dizer, um capacitor e um indutor, né, eles são construídos com elementos condutores, né? No caso do capacitor, você precisa colocar um isolante, né, entre as placas de elétrico, mas os dois, né, vão ser construídos como um condutor, né? Vocês sabem que todo condutor na prática tem resistência, né? Então, a menos que você tenha um supercondutor, né, mas todo condutor, né, se não for um supercondutor, ele vai ter uma certa resistência. E aí vem o ponto, né? Como é que o capacitor armazena energia? Ele armazena energia, né, no campo elétrico, e quando ele tem uma certa energia armazenada, essa energia ela fica estática, né? Não tem, por exemplo, se ele estiver armazenando uma certa quantidade de energia, aquela energia está fixa, então não tem corrente passando pelo capacitor, certo? A tensão ali está fixa, né? Mas não tem corrente nenhuma. Se não tem corrente, então não tem energia sendo dissipada pelo efeito Joule, né? Pela resistência, certo? No caso do armazenamento do capacitor. Só que um indutor, né, na prática, um indutor real, ele também é feito de condutores e aqueles condutores não têm uma certa resistência. Então, o que é que acontece, né? Para manter uma certa energia acumulada no indutor por um longo período de tempo, né? Se você, né, considera que o caso real, né, que é o condutor com a resistência, sempre que tiver corrente, ou seja, para você ter a energia armazenada no indutor, você vai ter que ter uma corrente ali, né, estabelecida,
Mas se tiver corrente no condutor, ele automaticamente está dissipando energia, certo? Então, se você coloca uma certa quantidade armazenada, né, com a corrente constante, vamos dizer assim, num certo indutor, com o passar do tempo, aquela energia vai embora de qualquer forma, porque aquele condutor ali, aquela corrente vai dissipar energia na resistência dos condutores, certo? Ao contrário do capacitor, que quando você armazena ali, a carga fica paradinha, né? Então não tem corrente nenhuma dissipando a energia que está armazenada ali. Certo? Todo mundo entendeu? Então, o cara aí, a razão pelo qual o indutor nem entra aí na conta. Então, qualquer forma que eu tenha de armazenar energia no indutor, né, eu preciso estabelecer que uma corrente esteja passando ali o tempo todo, né, constante. Uma corrente passando significa a energia sendo perdida pelo efeito Joule, né, pela resistência, pela lei de Ohm, e, obviamente, né, aquela energia que eu coloquei ali, com o passar do tempo, vai sumir, né, toda consumida pela resistência do condutor, né, que não acontece no caso do capacitor, porque não tem corrente quando você coloca uma carga constante, né, armazenada ali. Então é por isso que aqui, né, o indutor não entra nem na conta. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação a isso? Bom, então, como eu falei, né, para vocês aí no futuro, aí, as áreas que vocês foram escolher para trabalhar, né, essa área de energia, né, armazenamento de energia, né, tecnologia de armazenamento de energia, são extremamente importantes, né, principalmente para essas novas tecnologias que a gente tem de energias renováveis, né, então, tecnologias de baterias, né, dimensionamento, projeto, a própria pesquisa, né, em formas de otimizar esse tipo de armazenamento, tudo isso todos esses aspectos estão relacionados a essas áreas aí que empregam muita gente, né, e possivelmente alguns de vocês vão trabalhar aí no futuro. Ok? Bom, então, vamos encerrar aqui essa discussão, né, e vamos ver aí o que a gente ainda tem para hoje. Então, eu coloquei nesse quadro aí, né, um resumo com alguns pontos dos elementos que a gente viu, elementos ideais, né, passivos, que a gente tem aí nos circuitos que a gente viu até agora, né, na disciplina. Então, nessa disciplina, como a gente sabe, né, a gente trabalha com esses três elementos, né, resistores, indutores e capacitores. E aí, nessa tabela aqui, a gente tem, né, um resumo sobre o comportamento as características desses elementos nos circuitos, né? Então, por exemplo, relação entre da corrente em função da tensão, ou da tensão em função da corrente, né? Para cada um deles está dado aqui, né? Então, resistor, a gente sabe, lei de Ohm. Indutor, a gente tem, né, corrente dada pela tensão, ou tensão dada pela corrente, né? Pelas propriedades aí do elemento, e também o capacitor, a mesma coisa, né? Corrente em função da variação da tensão e a tensão em função da corrente que passa pelos terminais. Potência, né? Para todos eles também, né? No caso aqui, conversão passiva assumindo a referência, né, da corrente na direção da queda da tensão, né? Vocês sabem que essas expressões aqui da potência podem mudar de acordo com a referência da conversão passiva. Energia armazenada, né? Então, no caso aqui, né, resistores não tem essa propriedade de armazenar energia, só dissipar energia, enquanto que indutores e capacitores, a energia armazenada depende, né, da corrente passando pelo indutor e da tensão estabelecida aí nas placas do capacitor, né? Então, duas expressões similares aqui para a energia armazenada. Associação desses elementos, né? Então, você pode associar esses elementos em série e em paralelo também, né? Calcular o elemento equivalente. Então,
resistores e indutores têm expressões similares, né? E o capacitor, você tem essas expressões são trocadas, né? Então, o que vale para a série, associação em série de indutores e resistores, é o que vale para a associação em paralelo de capacitores, e vice-versa, né? Associação em série de capacitores seriam, as expressões são equivalentes às expressões de associação em série de indutores e resistores, né? Comportamento em regime estacionário, né? Então, comportamento em regime estacionário é o comportamento naquele elemento quando você tem todas as grandezas elétricas no dado circuito estacionárias, né? Significa que você não tem nada variando com o tempo. Então, as derivadas, né? Derivadas de tensão e derivadas de corrente, com o passar do tempo, são todas zero. Né? As correntes e as tensões estão todas constantes, né? Então, esse é o comportamento que a gente chama de comportamento em regime estacionário ou comportamento de corrente contínua, né? Então, os valores são contínuos e constantes com o passar do tempo. O resistor, né, não tem, o comportamento dele é sempre o mesmo, né? Então, independe de estar no regime estacionário ou não, né? As grandezas podem estar variando no tempo, ele sempre tem o mesmo comportamento, né? O indutor, né, nós sabemos que se você tiver derivada da corrente nula, né, ele vai ter tensão nula nos terminais, então ele vai se comportar como curto-circuito. E o capacitor, se a variação da tensão for nula, né, você tem corrente nula passando pelos terminais do elemento, então isso caracteriza um circuito aberto, né. Por último, né, as grandezas que podem variar instantaneamente quando você tem esses elementos do circuito. Então, resistores, tanto a corrente como a tensão, né, podem variar instantaneamente, né, aquele elemento do circuito, então não existe nenhuma restrição quanto a isso. No caso do indutor, pode existir uma variação instantânea de tensão, mas não de corrente, e isso a gente discutiu na aula passada, né, que está relacionado aqui à energia que está armazenada no campo, né. Para você ter uma variação instantânea de corrente aqui, essa energia aqui teria que ser transferida instantaneamente para algum outro elemento do circuito, né? E, bom, por isso que isso aqui não pode acontecer, né? Então, isso aqui tem a ver com a conservação da energia. Mesma coisa para o capacitor, só que invertendo aqui agora a situação, né? Então, no capacitor não vai poder ocorrer variação instantânea de tensão, porque a energia armazenada depende da tensão, enquanto que variação instantânea de corrente vai poder acontecer, certo? Então, é a situação inversa em relação ao do indutor, porque agora a energia armazenada depende da tensão, certo? Então, esse quadrozinho aqui resume, basicamente, né, os três elementos, né, tudo que a gente precisa saber sobre esses três elementos aí que a gente tem no circuito para poder trabalhar com esses elementos. Obviamente, tendo em mãos as leis de Kirchhoff, que a gente conhece, e os métodos de análise que a gente já conhece do primeiro estágio, né, somados com essas características desses elementos, a gente pode utilizar para analisar qualquer problema, né, envolvendo circuitos envolvendo a presença desses elementos aqui, certo? Bom, então, vamos ver aqui alguns programinhas, né, que a gente tem. Deixa eu só rodar isso aqui. Bom, então hoje eu trouxe dois problemas aqui para a gente ver, né? Então, o primeiro problema diz respeito justamente a essa característica aqui de análise do circuito em regime estacionário, né? Então, considerando as características que a gente tem, né, para indutores, capacitores e resistores no regime estacionário, como é que a gente analisa, né, um circuito nessa situação, né? Então, aqui nós temos um circuito com alguns elementos, né? Tem um capacitor, dois capacitores e um indutor. E aí o que se pede é que vocês analisem, né? Determinem aqui a tensão sobre esse capacitor. Capacitor número 1, né? De 20 microfarad aqui. Então, determinar essa tensão no capacitor 2 e essa corrente no indutor, né? Assumindo que esse circuito aí está
regime estacionário, né? Ou seja, que esses elementos aí estão se comportando como eles se comportam no regime estacionário, certo? Então, vamos resolver esse problema. Vou deixar aqui 5 minutinhos, certo? Para vocês irem montando aí o circuito e começando a resolver isso aí, mas 5 minutinhos a gente volta e resolve, né? Faz a análise desse circuito aí no comportamento estacionário, no regime estacionário, né? Considerando isso aqui, né? Considerando como cada um desses elementos aqui vai se comportar. Bom, então, vamos ver aqui. 9h18, né? Então, 9h23 a gente volta e resolve esse circuito aí.
Bom, pessoal, vamos lá, né? Analisar esse circuito. Bom, então, nosso problema é analisar esse circuito. Esse diagrama de circuito aí, determinar essas tensões nos capacitores, né, VC1 e VC2, e a corrente passando pelo indutor, assumindo que o circuito está no regime estacionário, né? Então, só relembrando novamente, regime estacionário, né, o comportamento que aquele circuito vai se encontrar, né, quando as grandezas, tanto as correntes como as tensões, não estiverem variando, né, de maneira alguma. Então, quando você tiver essa situação, é o que a gente chama de regime estacionário, né, no circuito de corrente contínua. Então, os circuitos que a gente trabalha nessa disciplina, né, eles são circuitos de corrente contínua, né, significando que o máximo que vai acontecer nesses circuitos aqui, no caso que a gente analisa, né, o circuito ele vai estar num regime estacionário, né. Pode ser que eu faça alguma coisa com esse circuito, né, conecte ou desconecte alguma coisa, né, e aí eu vou causar o que a gente chama de transiente, né. Então, por exemplo, você tem um capacitor, você conecta uma fonte de tensão, aquele capacitor começa a carregar, e aí quando ele quando o capacitor se carregar totalmente, né, ele vai se estabilizar, a tensão ali vai estabilizar, e ele vai permanecer com aquela tensão. Então, esse tipo de fenômeno, né, se tem algum fenômeno de chaveamento no circuito, você conecta alguma coisa, desconecta alguma coisa, e aí aquele circuito vai sair de um regime estacionário para outro, né? Então, esse é o tipo de problema que a gente analisa nessa situação, né? Então, as grandezas elétricas aqui, dos circuitos que a gente analisa, elas vão variar no tempo quando você estiver nessa situação transiente, né? Nos circuitos que vocês vão ver na disciplina de circuitos 2, né? Aí as grandezas estão variando sempre, né? As grandezas de corrente alternada. Então, 100% do tempo elas vão estar variando, né? Bom, então vamos analisar aqui esse circuito. Então, vamos primeiro definir, né, algumas polaridades de referência aqui para a gente, né, para a gente não ficar, para a gente poder se basear aqui. Então, vamos colocar uma polaridade de tensão aqui para esse resistor, chamar a corrente que passa aqui de, essa corrente aqui eu vou chamar de 1. Aqui a gente já tem φ, né, aqui eu vou chamar essa corrente descendo aqui de I2, né, e a corrente descendo aqui nessa fonte de I3, certo? Posso colocar essa polaridade aqui. Bom, então qual seria o passo inicial aí para a gente analisar o comportamento em regime estacionário desse circuito? Qual seria o passo inicial? O que é que a gente precisaria fazer aqui para fazer essa análise de regime estacionário? No caso, professor, os capacitores, eles se comportam como um circuito aberto, né? Certo. E o indutor como um curto. Né? Então, não vou ter corrente passando por um resistor de 5, lá em cima. E, basicamente, eu só vou ter 2 nós essenciais aí, né? Posso usar o método de tensões de nó para determinar o VC1. Certo. Exatamente. Então, o primeiro passo aqui, né, é colocar o que a gente sabe dos elementos que a gente tem aqui, né? Então, o capacitor, a gente sabe que no regime estacionário vai se comportar como um curto, né? Ou desculpa, como circuito aberto. Então, veja que aqui eu nem coloquei corrente, porque eu já sei que por aqui não vai descer corrente nenhuma, né? Então, isso aqui vai se comportar como circuito aberto, isso aqui também vai se comportar como circuito aberto, né? Então, naturalmente, não passa corrente aqui nesse ramo, porque aqui você tem um circuito aberto, então não tem corrente passando por esse resistor aqui, né? E aqui o indutor vai se comportar como um curto-circuito. Então, a tensão, né? Aqui, tudo isso aqui vai ser apenas um único valor de tensão, ou um único nó, né? Já que isso aqui, a gente está com o comportamento de regime estacionário, né?
Então, a gente pode fazer exatamente o que o Michel falou aí, né? A gente pode pegar esse nó aqui, né? E atribuir uma tensão de nó a ele, né? A tensão V. Então, essa tensão aqui é a tensão em todo esse nó marcado aqui, né? Bom, então, sabendo disso aqui, né? Vamos pegar esse nó aqui de baixo como nó de referência. E a gente pode aplicar o método das tensões de nó, né? Para poder determinar essa tensão aqui, certo? Então, como é, que expressão a gente pode escrever para essa tensão de nó aí? Para essa tensão V, pelo método das tensões de nó. Quem seria V? E φ seria igual a I2 mais I3. Né? É o quê? A LKC. Certo, mas para ver aqui diretamente, qual seria diretamente aqui pelo método das tensões de nó, analisando esse circuito, qual seria a expressão para ver aí? Seria 8 e φ. Exato, né? Porque a nó de referência está aqui, né? Então, V já vai ser determinado por essa fonte aqui dependente, né? Então, isso aqui seria 8. Já posso escrever isso aqui, né? Mas aí, quem seria Φ, né? Se a gente observar no circuito, Φ é a corrente que está passando por aqui, né? Por esse resistor. Mas veja aqui, nem tem corrente subindo aqui nesse ramo, né? Nem tem corrente descendo por esse ramo aqui, já que isso aqui é um circuito aberto, né? Isso aqui é um circuito aberto no regime estacionário, né? Então, o que é que acontece? Essa corrente φ tem que ser igual a essa corrente 1 também, né? Então, o que a gente pode escrever aqui é o seguinte, bom, analisando aqui, né, as diferenças de potencial, né, com relação a se a gente coloca também aqui uma diferença de potencial, uma polaridade de referência nesse sentido aqui, né, então o que é que acontece? Eu posso dizer o seguinte, antes de escrever isso aqui, eu posso escrever Φ vai ser igual a 20 menos V, né, dividido por essa resistência aqui, equivalente, que seria 7, né? Todo mundo está vendo isso aqui? Se eu pegar 20, que é o potencial aqui, com relação ao meu nó de referência, subtrair do potencial aqui, vai ter que dar e dividir por essa resistência equivalente aqui, como não tem nenhuma corrente subindo aqui, não, isso aqui é uma resistência equivalente de 7, né? Então, fazendo essa subtração das tensões de nó dividido pela resistência, eu tenho a corrente Φ, né? Todo mundo acompanhou até aí? Então, daqui a gente já tem a equação que a gente precisa para determinar essa tensão aqui, né? Porque juntando essas duas equações, eu tenho o seguinte, V igual a 8 vezes Φ, mais Φ é isso aí, né? 20 menos V sobre 7. Vocês estão acompanhando aí, né, pessoal? Vamos Sim, professor. acompanhando e checando as contas. Então, daqui a gente fica com 7V, né? Igual 8 vezes 20 vai dar 160, menos 8V, não é isso? Então, daqui, a gente fica com 15V igual a 160. Quanto é que vai dar o valor de V aí? Dez vírgula 10,67. Aproximadamente 10,7, né? Volts. Então, V aqui a gente já achou. Vou deixar destacar ele aqui. Então, tranquilo, né? Achamos aqui o valor de V. Bom, com o valor de V, a gente consegue determinar Φ, né? Vamos ver aqui. Então, qual seria o valor de Φ? Pode dizer logo direto.
Então, se eu pego V aqui e substituo nessa expressão, eu acho o valor de φ. Então, quem seria o valor de φ? Um 1,33. 1,33 cadê? Ampere. Então, isso aqui é o valor de Φ, né? Veja que Φ, né, é a corrente que está passando aqui nesse resistor, né? E ela está se dividindo aqui, né, nessas duas correntes, né? A corrente que tá descendo aqui, né? I2, e a corrente que desce aqui, e a corrente de 3, né? Então, a gente precisa determinar quem é essa corrente, a corrente que passa aqui no indutor, certo? Então, vamos ver aqui, primeiramente, como que a gente pode ver isso aqui, né? Então, se a gente pegar, né, nesse nó aqui, né, qual é a expressão da lei de Kirchhoff das correntes que a gente pode escrever para esse nó aqui? Corrente chegando no nó seria o quê? E φ seria igual a I2 mais I3. E φ seria igual a I2 mais I3, certo? Ok. Então, que a gente pode considerar aqui é que 3 é igual a IL, né? Porque não tem nenhuma corrente se a gente considerar aqui um curto nesse circuito, né? Então, a corrente que passaria no indutor é a corrente Φ, né? Menos a corrente que está descendo aqui. Então, Φ menos I2. Então, a gente pode escrever a seguinte expressão, né? No caso, IL, vamos já considerar, teria que ser igual a Φ menos I2. Então, Φ a gente já sabe quem é, né? 1,33. E quem seria a corrente 2? Seria V sobre 10, né? Ou seja, V vale 10,7, né? Isso aqui dividido por 10. Então, isso aí vai dar... Eu não sei quanto é que vai dar. Façam as contas aí. R$ 1,07 ampere. Dá isso mesmo? 1,07. Isso. Todo mundo... Aqui dá 0,26, professor. Aqui deu 0,26. Tá mais incrível, né? Porque aqui você tem 1,33 menos um número aqui que é próximo de 1, né? 10,07 dividido por 10 é aproximadamente 1, então isso aqui... Eu não... eu esqueci de fazer a subtração. 0,27, aproximadamente. Isso. Então, isso aqui é a corrente passando pelo indutor, né? Então, tá aqui, já determinamos, né? A corrente passando pelo indutor. Falta as tensões agora no capacitor, nos capacitores, né? Então, vamos ver aqui. Bom, essa tensão aqui, né? Nesse capacitor, nesse primeiro capacitor, se a gente escreve, vamos pegar isso aqui, né? As quedas de tensão aqui nesses elementos. Então, o que é que a gente pode escrever aqui para essa malha, né? Assim, considerando o capacitor. A gente pode escrever o seguinte. Menos 20 Menos 20 mais 2 vezes 1 mais BCI. BC1. VC1, isso aqui é igual a zero, né? Isso. Então, vai estar VC1 igual a 20 menos 2 e 1. menos 2 vezes 1. E VC2 seria o quê? Seria
Bom, VC2, né? Se eu posso, inclusive, incluir VC1 aqui na história, né? Então, daqui para cá eu tenho aumento de VC1, né? Aí ele não tem queda nesse resistor aqui, né? Porque não tem corrente passando. Então, aqui você tem um aumento de VC1, uma queda de VC2, e aqui tem V, né? Daqui para cá você já sabe que daqui para cá tem V, né? Então, daqui o que é que a gente pode escrever? Ele pode escrever, vamos pegar aqui, né? Queda de VC2 positivo, né? Aí aqui a gente tem uma queda, vou colocar aqui uma queda de V, né? Então, mais V, e aqui a gente tem um aumento de VC1, então menos VC1, isso aqui igual a zero. Então daqui VC2 vai ser igual a VC1 menos V, né? V a gente já sabe quem é, VC1 a gente vai descobrir quando calcular isso aqui, né? Então aí quanto é que dão esses valores? Quanto é que dá o valor de VC1 aqui? No caso, professor, nesse VC2, o senhor pegou toda essa malha que envolve os dois capacitores e a fonte dependente, né? Para analisar o Eu VC2? peguei esse caminho aqui, Entendi. porque daqui eu já sei quem vai ser VC1, aqui eu sei que não tem queda de tensão, então a queda de tensão daqui para cá, né, toda é só devido a esse capacitor aqui, e daqui para baixo eu também já sei qual é o valor disso aqui, né, eu já sei quem é V, que é a queda de potencial daqui para cá. Então, com isso e isso, eu consigo determinar isso aqui, que é o que está aqui. No caso, I1 seria igual a Iφ, né, professor? Então, daria o valor de VC1 dá 17,34. Então, 17,34 aqui, VC1 igual a 17,34 volts. E ficou feito. Ok. E o VC2? 6,64. VC2 aqui vai dar... 6,64. Ok, então VC2... 6,64 aproximadamente volts. Então, tá aí, né? Então, veja que, pegando esses elementos, né? Indutor, capacitor, e substituindo ele pelo elemento equivalente no regime estacionário, né? Que é, no caso, o circuito aberto para o capacitor e o curto-circuito para um indutor, a gente fica aí com um circuito que tem fontes e resistores, né? E aí a gente pode utilizar o que a gente sabe dos métodos de análise do primeiro estágio para poder determinar, né, correntes e tensões aqui, que esses elementos vão exibir, né, no regime estacionário, né? Então, seja lá o que aconteça aqui no transiente, né, em algum transiente que ocorra, quando você der tempo suficiente para o circuito se estabilizar, ele vai ter que se estabilizar com esses valores aqui, né, de tensão do capacitor, de corrente para o indutor certo? Então, isso é um exemplo aqui rápido, né, de análise de circuito, coisa que vocês vão ter que fazer bastante aí nesse segundo estágio. Okay? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Professor, no caso, essas respostas aí, seria a resposta natural para esse circuito ou não? Não. Isso aqui é o que a gente chama de resposta em regime estacionário, né? É o valor final. A gente vai discutir, vai definir ainda, a definição de resposta natural é com o conteúdo da próxima semana, né? Mas resposta natural é o comportamento de um circuito devido apenas à influência da energia armazenada nos
elementos armazenadores de energia daquele circuito. Então, por exemplo, se eu tiver um capacitor carregado e conectar esse capacitor num dado circuito, o comportamento que aquele circuito vai ter é o que a gente chama de resposta natural, né? Aqui a gente está falando de comportamento de regime estacionário. Então, é o comportamento que aquele circuito vai exibir quando você tiver todas as grandezas estacionárias, ou seja, todas as derivadas aqui são nulas, né? Não tem tensão variando, nem tem corrente variando. Resposta natural assume que você tem o comportamento das grandezas variando, né? Que é uma característica de regime transiente, não de regime estacionário. Ok? Bom, então um exemplozinho aí de circuito, né? Onde a gente aplica vamos dizer assim, que a gente sabe aí, né? Do comportamento dos elementos. E, bom, então, como eu falei, nesse problema 1, vocês vão ter que fazer muito, se acostumar, né, com essas análises para determinar valores finais, né, e valores de regime estacionário dessas grandezas. Vai ser importante aí no conteúdo que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, esse é um problema, e eu coloquei aqui também outro problema, certo? Que aqui é um pouquinho diferente, né? Então, aqui a gente tem um circuito que foi dado aí, então tem um capacitor, um indutor e um resistor aqui conectados em série, né? E aí foi dado aqui, né, a uma expressão, né, matemática para a corrente que está passando nesse circuito. Então, essa corrente que passa aqui, essa corrente zero, né? E ela tem essa expressão aqui matemática, né, com relação ao tempo, né? Então, ela é definida dessa maneira, e aí é pedido para a gente determinar alguns valores aqui, e aqui, no caso, o valor dessas grandezas aqui da tensão sobre o capacitor, sobre o indutor e sobre o resistor, quando T vai para zero, né, no instante inicial. Então, essa corrente aqui, ela é definida para T maior ou igual a zero mais, né, e aí com essa expressão aqui e esse diagrama de circuito é pedido para a gente determinar essas grandezas aqui, certo? Bom, então nesse caso, nesse problema aí, o que é que a gente utilizaria? O que é que dá para a gente utilizar para determinar essas grandezas aí? Dado que a gente conhece a corrente, né? A corrente já foi especificada aí, então eu quero saber como é que a gente determina essas grandezas. Ideias? Como a gente resolve isso aí? Colocar aqui o gráfico de como é que essa corrente está se comportando, para vocês verem. Essa corrente aí aparenta ter essa forma aqui, né? Em zero ela tem um certo valor aqui, e aí ela vai decaindo, depois vai para zero, né? E aqui já em um milissegundo, ela já é aproximadamente zero e continua zero, né? Então, pessoal, como é que eu determinaria, né, esses valores aqui, nesse circuito aí? Sabendo apenas aqui, para resolver isso aqui, né, eu já vou dar, né, a dica, né? Eu preciso saber só do comportamento desses elementos, né? Cada um desses elementos que está nessa tabela aqui, vamos dizer assim. E aí, pessoal? Por onde a gente começa aí? O VR, professor? Quem seria o VR?
Seria a aplicação direta da lei de Ohms, não, professor? Eu tenho Todo mundo. a resistência e eu tenho a corrente. E zero. Então, a aplicação direta, se eu sei a corrente que está passando pelo resistor, na aplicação direta da lei de Ohm, me dá a tensão aqui. Então, R vezes isso aqui vai me dar essa tensão aqui, né? É verdade. Ok, então, para esse resistor, a gente consegue determinar VR. E o restante das grandezas? A gente tem que... Bom, VR a gente consegue determinar. E VR zero? Como esse indutor... Pode falar, Lei. Pode falar. Como esse... Fale. Como esse indutor, professor, ele não vai permitir variação. Esse instante de tempo zero mais continuaria a mesma corrente, não? Mas veja, a corrente aqui para ter maior ou igual a zero mais, né, já foi dada, né? Então, essa corrente aqui em zero mais, se eu quiser saber quem é a corrente em zero mais, eu só colocar zero aqui nessa expressão, ela mesmo me dá, né? Porque zero aqui significa o zero mais, né? Entendi. Então, mas é só multiplicar a indutância pela derivada da corrente? Ok, então, se você sabe como é que o indutor se comporta, né? L, D e DT, então V de L vai ter que ser igual a... Mas, assim, a minha pergunta é, como é que eu acho... Porque aqui a gente está achando V de T, né? VR de T, VR de T, mas ele não quer saber V de T, ele quer saber no zero mais, né? Aí não é só descobrir I0 no tempo zero mais? Aí depois substituir e fazer essa mesma coisa que esse pessoal estava falando? Professor? Ou não? Exatamente, né? Então, simplesmente, se a gente consegue determinar para qualquer instante do tempo, se eu determinar essa expressão, eu consigo determinar quem é. Só substituindo o valor de zero, né, na expressão, e eu determino quem é o valor em zero mais. Então, vamos ver aqui, né? O que é que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse problema a gente vai resolver todo aqui no notebook para vocês verem como é tranquilo utilizar isso aqui. Então, primeiro eu vou definir meus valores aqui, né? Resistência, indutores e capacitância. Está definido. E aí eu vou definir algumas variáveis, né? T é a variável da expressão aqui que eu preciso definir, né? Eu estou usando o SymPy, que é o pacote de computação simbólica, né? Que eu posso trabalhar com expressões aí simbólicas. Então, eu vou colocar aqui as variáveis que eu vou precisar. Eu vou precisar da variável T, né? Que as minhas expressões estão todas no T, e da variável tal, porque eu vou utilizar, fazer uma integração, eu vou utilizar tal como variável de integração. Então, definir aqui minhas variáveis. E aí já vou definir a corrente, né? E zero é justamente a expressão que está lá, né? 50 vezes exponencial de menos 8.000t, vezes o cosseno mais 2 vezes o seno, né? Isso aqui multiplicado por 1 10 a menos 3, porque a corrente está em miliampere, né? Miliampere é a unidade da corrente. Então, eu vou pegar isso aqui e vou definir essa corrente, né? Então, de zero agora é essa expressão, certo? Eu posso até colocar aqui para vocês verem quem é I0, né? Então, defini I0 aqui, tá? Aqui é a minha expressão. Então, a primeira coisa que alguém falou aí, né? Calcular, não sei se foi o Michel, calcular a tensão no indutor. Então, a gente sabe, né? Tensão no indutor, L vezes a derivada da corrente no tempo, né? Então, veja, essa função diff aqui, né, do SymPy, ela vai pegar uma expressão que eu tenho aqui, numérica qualquer, e calcular a derivada, né, na variável que eu apontar aqui, né, como sendo a variável de derivação. Então, eu quero diferenciar, né, derivar I0 com relação ao tempo, botar aqui a função, e multiplicar por L, né, isso aqui vai me dar o valor de VL. Então, vamos ver aqui quanto é que... Bom, tensão no indutor, né, derivar esse negócio aqui fica uma expressão até muito feia, né, porque vários termos aqui vai ter que utilizar a regra do produto. Então, eu posso, além de fazer isso aqui, eu posso utilizar essa opção de simplificar, né, a expressão que eu obtive, né, simplificar
essa primeira expressão, e aí vamos ver o que a gente obtém depois que simplifica, né? Rearranjo os termos aqui. Ok, então agora parece uma expressão, né, mais melhor de ser visualizada, né? Então, tensão no indutor, VL de T, eu tenho essa expressão aqui, menos 22 vezes o seno, mais 4 vezes cosseno, blá, 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 né? Bom, aí como alguém falou, né, uma vez que eu tenho essa expressão, o que eu preciso para achar o valor da tensão em zero mais, né, simplesmente pegar ela e substituir zero aqui, né, porque isso aqui é a expressão do indutor, da tensão do indutor para T maior ou igual a zero mais, né, substituindo isso aqui por zero, nessa expressão eu vou ter VL de zero mais. Então, eu vou simplesmente, né, aqui eu vou plotar, né, o valor de V de L, substituindo T por zero, né. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 4 volts. Certo? Então, está aqui o valor da tensão inicial, né, no meu indutor. Então, calculei a VL de T via a definição que eu sei para o indutor, LB de T, né? Substituir T igual a zero, me dá 4 volts a expressão. Bom, então, primeiro está resolvido aí, e agora vamos achar no resistor, né? Vamos achar VR. Então, VR, como alguém falou aí, é lei de Ohm, né? Resistência vezes a corrente, zero, vai me dar VR. Deixa eu só ver aqui. Pronto, vamos rodar isso aqui para ver quanto é que dá. Bom, multiplicando aqui, né? Resistência pela corrente, a gente obtém isso aqui, né? Então, expressão aí simplificada, tensão no resistor. Então, se eu substituir T igual a zero aqui, eu já sei que seno vai dar zero, cosseno vai dar 1, exponencial vai dar 1 também, né? Então, seno vai dar zero, esses dois vão embora, vai ficar só 16 vezes 1. Então, isso aqui tem que dar 16. Vamos ver o que acontece aqui quando eu pego essa expressão e substituo T igual a zero. 16, tá vendo? Então, tensão no indutor já determinei, no instante 0 mais, tensão no resistor já determinei, falta determinar no capacitor, né? No capacitor eu posso utilizar diretamente a lei de Kirchhoff das tensões, né, para determinar essa tensão. Por quê? Porque, obviamente, né, na malha fechada aqui, né, se a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões, nessa malha, a gente tem que, o circuito tem que obedecer a lei de Kirchhoff das tensões. Então, menos VC, né, mais VL mais VR, tem que ser igual a zero, né, ou seja, VC tem que ser igual a VL mais VR. Então, vamos ver aqui, o que foi que eu escrevi exatamente, ó, VC, VR mais VL. VR eu já determinei aqui em cima, VL eu já também determinei aqui em cima, então se eu rodar isso aqui, eu tenho uma expressão para VC, tá meio feio também, a gente pode simplificar, né? Vamos simplificar essa expressão. Então tá aqui o valor da expressão para VC. Então VC, 10 seno, né? 20 cosseno multiplicado pelo exponencial, em T igual a zero, substituo isso aqui por zero, seno vai dar zero, né? Cosseno vai dar 1, exponencial vai dar 1, então isso aqui, em T igual a zero, vai valer 20, né? Tem que valer 20, vamos ver. Isso é verdade. Então, substituindo aqui T igual a zero, 20 volts. Certo? Então, determinamos aqui, né, o que foi pedido, né? VC, VL e VR no instante T igual a zero. Certo? Veja que para calcular essas derivadas aí, né, com a regra do produto, vocês vão fazendo na mão, vocês iam ter um trabalhozinho, né? Pelo menos aí uma página de cálculo, eu acho. Bom, falta agora a gente ver se esse negócio aí está correto, né? Então, para ver se isso aqui está correto, eu posso, por exemplo, calcular... Bom, a gente utilizou a regra aqui do indutor para calcular a tensão sobre ele, né? Em função da corrente.
mas eu também posso calcular a tensão no capacitor em função da corrente, né? Então, eu posso vir aqui na tabela, né, e utilizar, vamos ver aqui, tensão em função da corrente para o capacitor, eu posso usar essa integração aqui, né? Então, 1 sobre C integral da corrente no instante T0 até o instante T, né, somado com o valor da tensão em T0, isso aqui me dá a tensão no capacitor, né? Então, vamos utilizar essa expressão aí para checar, né, porque eu já sei quem é VC de T, eu só quero checar se fazendo de outra forma vai me dar a mesma expressão, né? Então, vamos ver aqui. Então, primeiro eu vou definir a minha corrente em função da variável de integração tal, né? Então, só substituir T por tal aqui na definição da corrente. E aí eu vou fazer a seguinte operação, né? Menos 1 sobre C, né? Menos por quê? Por conta da convenção passiva, né? Porque aqui a corrente está na direção do aumento da tensão no capacitor, certo? Então, menos da convenção passiva eu coloquei aqui, está aqui. 1 sobre C, integral dessa corrente zero agora que está na variável tal, né? Integral de 0 até T, somado com esse valor aqui, né? O valor em T igual a zero, que é o que eu já tinha descoberto aqui, né? Então, isso aqui, pela definição, né, da expressão da tensão no capacitor em função da corrente, tem que me dar VC de T, né? Calculando por essa maneira aqui, eu teria que achar a mesma expressão que eu acho aqui em cima, que eu achei aqui em cima, né? E aí isso vai ser uma indicação de que o que a gente fez está correto. Então, vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Bom, obtivemos aqui, né? Fazendo essa integração, essa expressão aqui, não está muito parecida com isso aqui, mas se a gente rearranjar esses termos aqui, né? Aplicar uma simplificação, pode ser que as duas fiquem iguais. Vamos ver. Ok? Então, simplificando aqui aquela expressão primeira, a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Então, seno multiplicado por 10, cosseno multiplicado por 20, multiplicado pelo exponencial de menos 8.000 T, volts. Então, VC de T é a mesma coisa, nos dois casos, certo? O que indica que o que a gente fez está correto. Ok? Ok, pessoal, tá claro? Então, veja que, só vou colocar aqui o gráfico dessas grandezas, né, das tensões. Então, veja que o valor inicial da tensão no capacitor 20, aqui 16 para o resistor e 4 para o indutor. Foi o que a gente achou, e essas grandezas vão variando no tempo aqui, né, com o passar do tempo, e todas vão para zero, certo? Porque a conta dessa exponencial aqui que está jogando as grandezas todas para zero. Um exemplo aqui de comportamento transiente aí no circuito. Então, da mesma maneira, né, que a gente fez na aula passada, né, aqui vocês podem, por exemplo, também calcular a potência, né, para cada um desses elementos, já que a gente sabe a corrente, sabe as tensões, né, VC de T, VL de T e VR de T, multiplicando tudo isso aí pela corrente, né, você tem os valores da potência, tem que observar a conversão passiva, né, mas também dá para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né, calcular qual é a energia que é entregue aí pelos elementos, a variação, quem é que entrega energia, quem é que consome, quem é que fornece energia, etc. Certo? Então, aqui, só para exemplificar, mais uma aplicação aí do SymPy, né, utilizando aí o Python, como isso aqui também pode ser utilizado para facilitar aí o trabalho de vocês nos exercícios. Então, tem vários exercícios aí nessa parte do livro que entregam, assim, expressões para você integrar e diferenciar, né. Veja que aqui com uma linhazinha de código, duas, você resolve o seu problema, ao invés de gastar aí uma página de... Obviamente, né, o ideal é que você pegue, você faz o exercício e resolva quando possível, né, se for uma coisa razoável, né, você pode resolver as derivadas integrais na mão, mas para checar se está correto, você pode utilizar. Ou então, se o problema for muito grande, né, você pode partir direto para utilizar a integração e a diferenciação aqui. Lembrando que
quer dizer, isso é uma ferramenta útil quando você sabe utilizar, né? Então, se você não souber, por exemplo, aqui, né, não souber como checar se os seus resultados estão corretos, né, não adianta você utilizar uma ferramenta dessa para facilitar a sua vida, porque, né, se você não sabe o que você está fazendo, não adianta nada fazer com Python ou resolver as equações na mão. Né? Bom, então, por hoje, deixa eu só encerrar aqui a gravação e a gente vai encerrando por hoje.